Então vamos nos recolher nesse momento, dirigir nossos pensamentos à espiritualidade maior, agradecer por estarmos nessa casa, nessa noite, sentados, uma oportunidade de parar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua mensagem, transformadora, inspiradora, norteadora das nossas vidas. Então é uma graça, é uma alegria para todos nós desfrutarmos dessa oportunidade. Quantos caminhos somos, acreditantes esquecidos, abandonados, e nós temos o privilégio dessa noite nos reunirmos em nome do Cristo, lembrando dos seus ensinamentos, que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidos em seu nome, ele estará nesta reunião. E sabemos que o Cristo se faz presente aqui, hoje e agora. E ao Cristo nós endereçamos os nossos mais profundos agradecimentos, a nossa mais profunda gratidão por tudo que a vida tem ofertado a cada um de nós, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelo nosso povo, pelas possibilidades que temos de aprender e nos relacionar, pela natureza que nos endeleza a vida, pelas crianças, com sua velhice, nos trazendo os ensinamentos a cada instante, pelo velho, pelo idoso, na sua sabedoria, sempre a nos ensinar algo mais, pelo irmão aflito, contando o nosso amparo, a nossa palavra amiga, pela mão que nos é estendida, vez ou outra, por amigos e companheiros que compreendem as nossas necessidades, nos amparando, nos erguendo para ajudar. Quanto temos recebido da vida, ao Pai misericordioso, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Que a sua doce paz possa permanecer sempre nos nossos corações. Nessa prece, nós iniciamos os trabalhos. Assim. Então hoje nós temos a Silvana aqui. Ela vai falar Jesus e Zaqueu, né? Essa passagem magnífica do Evangelho. Muito bem, Silvana. Obrigada, tio. Bom, boa noite. Oi? Tem que olhar para a câmera? Não. Que não. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? Bom, então boa noite para todo mundo. Como o Tito falou, meu nome é Silvana. Só abrir o meu texto aqui, peraí. E é uma alegria estar aqui, né? Eu agradeço, né, o Tito, a casa pelo convite. É sempre uma oportunidade para a gente, né, poder estudar um pouco mais sobre a doutrina, né, e agora a gente está aí em dezembro, né, em ritmo de Natal, né, muitas carinhas novas por aqui, carinhas conhecidas. Kátia, alguém está vindo aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, né, sejam bem-vindos. Eu estou aqui no Maria Lobato, acho que tem uns 10 anos. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou quiserem saber qualquer coisa sobre a casa, né, ou sobre a doutrina espírita, pode procurar, né, qualquer um de nós aqui para ter informações. Sejam bem-vindos. Bom, então, desligou. Nossa reflexão hoje é sobre uma passagem do Evangelho em que Jesus encontra com Zaqueu. Não é uma passagem das mais conhecidas, mas também não é uma passagem totalmente desconhecida. Quem já leu, já estudou alguma coisa sobre essa passagem? Não? Tá, pouca gente, né? Tá, então eu vou explicar para vocês. O nosso tema, né, o tema que foi dado para essa palestra foi encontro marcado, e aí eu espero que no final vocês entendam o porquê do encontro marcado, né? Mas é uma passagem do Evangelho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa para mim.
Eu vou contar para vocês, né, vou lendo aqui, contando a passagem do Evangelho, e vocês vão prestar atenção na história, e vocês vão me falar depois, no final, uma coisa que chamou a atenção de vocês nessa passagem. Pode ser qualquer coisa, não tem resposta certa nem errada. Qualquer coisa que tocou vocês, qualquer coisa na passagem, pode ser uma palavra, uma imagem, pode ser alguma coisa que lembrou alguma coisa na vida de vocês, qualquer coisa. Combinado? Então tá bom. Então acontece o seguinte, Jesus, né, ele viajava muito, né, caminhava por toda a região ali da Galileia, ensinando, né, sobre a nova doutrina e curando as pessoas, né? Então a gente conhece bastante essa história da vida de Jesus. E uma vez, então, um dia ele entra em Jericó, que é uma das cidades ali da região, e ele ia atravessando a cidade. E um homem da região, né, um judeu muito rico, chamado Zaqueu, e que era chefe, né, dos recebedores de impostos. Né? Vamos lembrar aí que na época em que Jesus viveu, os romanos dominavam ali a região da Judéia e os judeus tinham que pagar o imposto para os romanos. Né? Lembram disso? Né? Então o Zaqueu, ele era muito rico e ele era responsável por esses coletores dos impostos. Só que o Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus, né? Jesus, por conta das curas e das coisas que ele falava, das coisas que ele fazia, ele se tornou muito conhecido ali na região. Não tinha internet, né? Mas tinha um boca a boca, né? Então as pessoas sabiam desse Messias, né? Que fazia grandes coisas. E o Zaqueu, né? Ele queria ver Jesus. Só que quando Jesus chegava numa cidade, né? E aqui ele chegou em Jericó, a multidão se reunia em torno de Jesus, né? Seja para conhecer a sua doutrina, ouvir os seus ensinamentos, seja para ser curado, né, de alguma doença ou algum familiar, né, algum problema. Então, tinha uma multidão muito grande, né, ao redor ali de Jesus, e o Zaqueu, ele era baixinho, né? Aqui no Evangelho fala que ele tinha uma baixa estatura, né? Então ele era baixinho. E no meio da multidão, ele estava tentando ver Jesus, mas ele não conseguia, porque ele ficava ali sumido no meio da multidão, né, e não conseguia ver Jesus. E aí ele teve uma ideia, ele corre e sobe em cima de uma árvore. Aqui no Evangelho fala que é um sicômoro. Eu não aprofundei aqui nessa palavra para ver que tipo de árvore que é, mas o que importa na história é que é uma árvore. Então o Zaqueu foi subir em cima dessa árvore para ver melhor, né, ali acima da multidão e ver melhor Jesus. E aí, quando Jesus estava passando por aquele ponto onde Zaqueu estava, Jesus levanta os olhos e se dirige a Zaqueu. Ele fala com Zaqueu, né? E aí, né, Jesus diz simplesmente: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Né? Então, Jesus avisou para ele que ele ia para pousar, né? Era comum naquela época, né? Não tinha hotel, né? Então é o costume da região, eram as pessoas receberem os visitantes, hospedarem as pessoas nas suas casas. Né? Então Jesus comunicou para o Zaqueu que ele ia ficar lá na casa dele. E o Zaqueu então desce depressa da árvore e vai, né, para sua casa e recebe Jesus alegremente. Só que quando Jesus faz isso, as pessoas começam a murmurar. Isso é antigo, né, gente? Tem 2000 anos, né? Começou um tititi, né? Do tipo, o que Jesus está fazendo? Porque os judeus, eles viam Zaqueu com maus olhos, porque ele era responsável por recolher os impostos. Né? Então, para os judeus, Zaqueu era um pecador, né? Porque, né, havia muito abuso, muita corrupção, né? Gente, também não é novidade, né? Havia muito abuso, muita corrupção nesse recebimento dos impostos e os judeus ficavam, né, chateados com as pessoas que faziam esse trabalho. Então, a multidão começou a ficar assim, nervosa, né, indignada. O que está acontecendo? Por que Jesus vai pousar, né, na casa, vai se hospedar, né, vai pousar na casa desse pecador? E aí, quando Zaqueu recebe Jesus,
Ele fica tão feliz, né? Zaqueu fica tão feliz por estar recebendo Jesus, que ele vai... Boa noite. Desculpa. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Zaqueu fica tão feliz com a visita de Jesus que ele vai e diz para Jesus a seguinte frase, né? Ele fica de pé diante de Jesus, né, e fala: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou dar a metade para as pessoas necessitadas. E se durante a minha vida, em algum momento, eu tiver prejudicado alguém, né, tiver defraudado alguém, eu vou pagar essa pessoa 4 vezes mais do que eu fiz ela perder. Né? Então, a gente vê aí como que Zaqueu ficou tocado, né, pela visita de Jesus e prometeu que ele iria dar metade do que ele tinha para os pobres e ia restituir, né, qualquer pessoa que ele tivesse prejudicado com 4 vezes mais, né, com o quádruplo do que ele havia prejudicado. Jesus, então, vendo a atitude de Zaqueu, ele diz: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Falando de Zaqueu, né? Pois o filho do homem, né, o filho do homem é uma expressão, né, que a gente usa para falar de Jesus, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Fim da passagem. Agora eu quero que vocês me contem. Será que eu vou pegar minha cola aqui? Oi. Para quem chegou atrasado, eu pedi para vocês me contarem uma coisa, o que te toca nessa passagem. Eu acho muito importante nessa passagem é o interesse de Zaqueu em conhecer Jesus e depois ele fazer a transformação na vida dele. Né? Porque quando ele conheceu Jesus, a consciência dele pesou. Então ele já quis restituir todas aquelas pessoas que ele prejudicou, quis pagar tudo o que ele devia, para ele ficar limpo para servir Jesus. Né? Então eu acho essa passagem muito interessante, muito bonita, e depois ele fez até uma festa para Jesus. Né? Então isso aí é uma coisa que é muito importante para a gente. Então o interesse dele em ver Jesus, a transformação dele, né, e o arrependimento pelo que ele tinha feito. O que mais? Alguém? Pode ser uma coisa aleatória, gente. Dica. Acabei de chegar. Isso aí é uma mensagem há quantos anos atrás, só que hoje, como a gente somos muito inferior a Jesus, a gente não teve o prazer de encontrar Jesus, hoje a gente encontra muitas pessoas superiores a gente, que a gente se exempla. Aí a gente pega o exemplo dessa pessoa e vai mudando de ato, vai mudando de vida. Então você está trazendo que Zaqueu usou Jesus como modelo, né? Como referência. Alguém mais? Alguma coisa que tem a ver com vocês, assim, que chamou atenção? Não? A honestidade dele, né? O quê? A honestidade. Honestidade. Ele reconheceu o erro que a vez de ser crucificado, às vezes não, né? Mas se ele tivesse praticado, ele estava sendo honesto naquela hora. Ele foi honesto, né, em restituir quem ele prejudicou. Já pensou na época de Jesus chegar, vou hospedar na sua casa? Hoje, né? Já pensou? Ou seja, né, o susto que Zaqueu tomou, né, quando Jesus falou, dormir lá na sua casa. Não, a casa está suja, né? Achei interessante, por acaso, a coincidência não existe, né? Não por acaso, nesse momento, Jesus entrou na casa dele para morrer. Isso acaba. Isso não é programado. A humildade dele, ele era um cara conhecido, né? Apesar de ser mal visto, ele era de posição. E a humildade dele de ser pequeno, de subir no sicômoro, para poder ver Jesus, e é um cara conhecido. Quer dizer, ele se importou com isso, queria ver Jesus. Né? E o desprendimento de ressarcir todo mundo que tinha acreditado. Então, realmente, Então,
a humildade, né? Porque ele não era uma pessoa comum, né? Ele era uma pessoa importante na sociedade, né? Mas ele vem aí e sobe em cima da árvore para ver Jesus, né? Também achei muito interessante essa humildade dele e depois o desprendimento de se desfazer de metade da sua fortuna, né? Então, gente, olha só que interessante, né? Eu pedi para vocês pensarem nisso, para a gente olhar para o Evangelho dessa perspectiva, né? Que é, quando a gente lê o Evangelho, não tem uma interpretação certa, né? Acho que às vezes a gente fica com medo de ler o Evangelho e falar assim, eu já ouvi pessoas falarem assim, mas eu não vou entender. Né? Mas assim, não tem uma coisa para entender. O Evangelho, né, por ele representar o que Jesus disse, né, o que Jesus fez, ele é tão rico, como o nosso colega aqui falou. Ele vem, né, de um ensinamento tão superior, né, ao que nós estamos, que qualquer leitura que a gente fizer, a gente vai tirar um monte, quer dizer, eu não falei nada da passagem ainda, e vocês, né, já tiraram aprendizado, já tiraram ao entendimento de vocês, né? Então, nós estamos no Natal, né? E aí o verdadeiro motivo, né, do Natal, né, é Jesus, né? E eu deixo aí para vocês o convite, né, para nesse período de Natal, né, sentar, né, ler o Evangelho, né? Não pense que você não vai entender, você vai entender muita coisa. Com certeza você não vai entender tudo, ninguém entende, né? Nem eu. Ninguém entende, porque a mensagem que Jesus trouxe, ele trouxe uma mensagem tão superior, tão sublime, que a gente ainda vai demorar muito para entender. Cada palavrinha dessas, quem é espírita mais tempo aqui já deve ter visto, né? Tem aqueles estudiosos do Evangelho, né, que fazem aquelas palestras, né? Tem os estudos lá na internet, né? Cada palavrinha dessa aqui que eu contei para vocês da história tem um significado profundo que a gente não vai perceber, né? Mas a gente vai perceber o que a gente dá conta de perceber, né? E isso que é importante. Então, a gente poderia hoje fazer um estudo, né, sobre cada ponto desses que vocês trouxeram, mas como a gente só tem 30 minutos, né, não vai dar tempo, eu vou conversar com vocês sobre o que me chamou a atenção nessa passagem, que foi até o que o... Ai, o seu nome? O Johnny, desculpa. O Johnny falou, né? A questão da humildade do Zaqueu, por ele ser baixinho, né? Eu fico imaginando assim, um sujeito baixinho no meio da multidão, vai lá e sobe em cima, não é uma cena engraçada da gente pensar, né? Vai lá e sobe em cima da árvore para ver Jesus, né? Então, eu fiquei pensando nessa questão, né, dessa baixa estatura. E aí, gente, uma coisa também muito interessante do Evangelho, né, é que quando a gente estuda o Evangelho, a gente tem que buscar o sentido espiritual da passagem, né? Olha só o sentido material, digamos assim, né, da história, a gente já trouxe vários ensinamentos aqui, né? Só que, como eu falei, o Evangelho ele tem várias camadas, né? Então a gente pode entender essa história como, né, a passagem que aconteceu ali, e a gente pode ir entendendo outras e outras camadas de sentidos mais espirituais da passagem, né? Então agora que a gente conversou um pouco sobre essa passagem mais, né, material, digamos assim, né, do que aconteceu, vamos trazer isso para o aspecto espiritual. E vamos trazer isso, gente, para a nossa vida, né? Porque não adianta nada a gente ler o Evangelho e, que legal, que história interessante, que bom para o Zaqueu, né? Que bom para o Zaqueu que ele viu Jesus, que Jesus dormiu na casa dele, jantou lá, ótimo para o Zaqueu. E o que eu tenho a ver com isso, né? Então, quando a gente estuda o Evangelho, o objetivo não é só a gente conhecer o que aconteceu com Jesus e com os personagens daquela época. O objetivo é a gente trazer para o nosso mundo íntimo, né, para a minha vida, o que isso faz diferença, o que isso muda, o que isso acrescenta para mim, né? E aí, quando eu fiquei pensando sobre esse trecho, né, eu fiquei pensando, né, gente, que ser um espírito imortal é um negócio complexo, não é? Vocês concordam comigo? Bom, para quem está vindo aqui para o Espiritismo pela primeira vez, né, no Espiritismo a gente aprende que nós somos espíritos imortais, né? Então isso significa que a gente tem várias existências, né, ou várias vidas, e essa daqui é só uma delas, né? E a gente tem um processo grande aí de aprendizado pela frente. Gente, se alguém tiver com alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então, esse negócio de ser um espírito imortal é meio complicado, não é? Vocês acham que é simples?
Se alguém estiver achando que é simples, me ajuda, né? Ser humano também é complicado, né, gente? Então, é muita coisa que a gente tem que aprender, né? Porque ser humano, ser espírito imortal, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que a gente resolve em uma vida, né? É uma coisa que a gente precisar ir de muito, muito tempo para a gente desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos potenciais, né? Porque nós temos várias dimensões, né? Nós temos vários aspectos. Nós temos o aspecto material, físico, do nosso corpo, que a gente tem que cuidar, né? A gente é espírita, às vezes as pessoas acham que espírita só cuida do espírito, mas não, né? Espírito cuida do corpo, porque o corpo é instrumento do espírito, né? A gente está encarnado aqui, a gente está trabalhando, a gente está aprendendo. Vocês estão me ouvindo porque vocês têm ouvidos, né? Físicos mesmo. Não precisa do ouvido físico, mas precisa do ouvido espiritual, que é o que Jesus falava, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas a gente precisa do nosso corpo, né? A gente precisa da sociedade, né? Nenhum espírito vai viver sozinho, evoluir sozinho. Para nascer nesse planeta, você tem que ter no mínimo pai e mãe e alguém que te cuide até aí uns 4, 5 anos, porque senão você morre de fome, literalmente. Né? Então a gente vive em sociedade, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa aprender a viver em sociedade, em família, né? A gente tem um aspecto do conhecimento, da inteligência que a gente precisa desenvolver, né? Todas as dificuldades que a gente tem na vida, né? Os problemas, os empecilhos, eles vêm para que a gente desenvolva nossas capacidades, né? Nossa inteligência, né? Por aí vai, né? A gente tem vários aspectos que a gente precisa trabalhar. E aí é interessante, né, a gente perceber que nesse monte de coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer vou chamar de jogo, mas não vou chamar de movimento, né? A gente precisa fazer um movimento que observar, aprender, né, entender aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente pode mudar e aquilo que a gente não pode mudar. Vocês conhecem aquela oração da serenidade? Eu adoro aquela oração. Eu não sei de cor, não, mas eu anotei aqui. Vocês lembram? Vou repetir para quem não lembra, né? Que é uma oração que fala assim, né? Senhor, me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? O que isso tem a ver com o Zaqueu, né, Silvana? Você tá louca? Não. O que isso tem a ver com o Zaqueu, né, gente? Olha só. O que o Zaqueu não podia mudar? Ele tinha um desafio, né? Ele tinha um problema, né? Uma situação que ele queria, uma meta que ele queria alcançar, que era ver Jesus. O que ele não podia mudar? A altura dele. O corpo dele, né? A estatura, né? Ou seja, eu estou perdido, né? Jesus não vai me ver aqui no meio da multidão, acabou minha história, né? Ele podia, né, gente, ter sentado em casa e falado, não vou nem lá procurar Jesus, não, porque não vai adiantar, ele não vai me ver no meio daquele monte de gente, não é assim que a gente faz, né? Ai, não vou tentar, não, tá muito difícil, né? Ele podia ter desistido, né? Ou ele podia ter ido lá e ficado no meio da multidão e pensado, nossa, não vou subir em cima se eu subisse em cima daquela árvore, Jesus ia me ver, mas eu, né, Zaqueu, homem rico, vou me dar o luxo de subir em cima da árvore, que coisa ridícula. O que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão pensar? Né? Não é isso que a gente faz? Né? Mas ele, não, né? Ou seja, diante de uma situação, a gente tem muitas opções e a gente faz escolhas. Né? Mas na hora de fazer essas escolhas, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente pode mudar e naquilo que a gente não pode mudar. Né? Então, eu sou baixinho, eu não tenho tamanho, Jesus não vai me ver, beleza, aceito, né? Serenidade para aceitar. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? O que eu posso tentar? Que recursos eu tenho? Né? E aí, né, vai entrar, né, o que Jesus vai nos falar lá no pedir e obtereis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, quando a gente tem uma situação para enfrentar, quando a gente tem um problema para resolver, uma dificuldade, se a gente buscar, a gente vai encontrar os recursos, né? Porque um dos nossos potenciais enquanto espírito imortal é que a gente tem aí uma infinidade de recursos para utilizar, né? Então a gente precisa ter a coragem, né, de Zaqueu, né, a humildade de buscar. E aí, que surpresa, né? Ele sobe em cima da árvore e Jesus não só ele vê Jesus, né, que é o que ele queria,
Mas Jesus também o vê e Jesus ainda vai dormir na casa dele, né? Então, quando a gente se abre, né, para a vida, para o que a vida pode nos dar, para buscar esses recursos que a gente pode ter surpresas muito grandes aí, né? E aí, olha só, quando Maria Lobato me passou o tema de hoje, que era encontro marcado, né, eu fiquei pensando, por que será que colocaram esse tema, né, encontro marcado? Mas eu não quis perguntar, né, eu falei, vou tirar minhas conclusões, né? E aí, vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Por que vocês acham que a pessoa relacionou essa passagem de Zaqueu com o encontro marcado? Quando vocês pensam, vou beber água. Aí ele desejou, né? Ele desejou ter esse encontro. Não tem resposta certa ou errada não, tá, gente? É o que vocês pensarem aí. E a gente vai explorar. E cada um de nós temos um encontro com isso, né? Dentro de nós, com Jesus. Ótimo! Eu pensei uma coisa por aí, ou seja, aí a gente pode se fazer essa pergunta agora, né? A gente tem um encontro marcado com Jesus? Tem. Depende de quem? Da pessoa. Se ela deseja ou não. Depende se a gente marcou, né, gente? O encontro é duas pessoas, né? O encontro são duas metades ali, duas pessoas que querem se encontrar, né? Então aí depende se a gente marcou, né? Mas uma interpretação que a gente pode fazer, se a gente pensar que somos espíritos imortais, né, na nossa caminhada, é que sim, né? A gente tem um encontro marcado aí com Jesus. Só que, pensem aqui comigo, ver se faz sentido o que eu pensei, né? É porque tem um filme que chama Encontro Marcado, vou deixar para vocês assistirem. Essa expressão, encontro marcado, ela tem a ver com o nosso encontro com a morte. O filme, não vou dar spoiler do filme, quer dizer, já dei, mas tudo bem. Tem a ver com o nosso encontro com a morte, porque encontro marcado é uma expressão no sentido assim, não tem como você fugir desse encontro, né? Que é o nosso encontro com a morte do corpo físico, ele vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira. Né? Hoje, amanhã, daqui a 10, 20, 50 anos, mas a gente vai encontrar com a morte, né? O nosso corpo físico, ele é feito de uma matéria que decompõe, né? E aí a gente morre. Nosso espírito continua caminhando, né? O espírito continua caminhando, né? Mas olha só, ou seja, quando a gente pensa no encontro marcado com Jesus, né? Como se esse encontro do Zaqueu com Jesus estava marcado, não é, pelo menos eu estou interpretando aqui, vamos ver se vocês concordam comigo, não é no sentido de destino como é o da morte, né? Porque o da morte a gente não tem como evitar. Mas esse encontro com Jesus, ele é um encontro marcado, mas ele tem uma característica muito especial, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas antes, deixa eu trazer umas perguntas aqui para vocês, olha. Então, nós temos esse encontro marcado com Jesus. E esse encontro marcado é uma oportunidade, né? É uma oportunidade que a gente vai ter. E aí, a gente precisa parar para pensar em algumas questões, né? Então, eu quero ver Jesus? E aí, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Porque na passagem evangélica a gente entendeu que o Zaqueu queria, né? Não só queria, como ele foi lá, né? Correu atrás, subiu em cima da árvore. Se eu quero encontrar com Jesus, eu vou buscar recursos para esse encontro? Né? Será que e aí, quando eu falo eu, é cada um de nós aqui para pensar aí, né? Aproveitando o Natal, né? Será que eu estou, né, correndo atrás de recursos? Que recursos que eu preciso para fazer esse encontro com Jesus? Eu já te passo para lá. Outra pergunta. Tá, eu quero encontrar Jesus, eu estou buscando recursos para encontrar Jesus. Na hora que eu encontrar Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou mudar? Será que eu vou mudar? Porque o Zaqueu mudou, né? O Zaqueu foi lá, doou a metade dos bens dele, restituiu quem ele prejudicou. E eu? Será que se eu encontrar com Jesus, se Jesus for dormir na minha casa, eu estou preparado? Eu sei o que eu tenho que mudar? Né? Como é que vai ser isso para mim? E quando a gente fala, né, que a gente está falando de encontrar com Jesus, para Zaqueu, a gente entendeu o que isso significa. Agora, para nós,
que significa encontrar com Jesus? Enquanto vocês pensam, vou deixar ele falar. Luiz, é só para você entender assim, que o evangelho é baseado na Bíblia e tal. Quando é pergunta o que é encontrar o Jesus, né? O que acontece? Sobre subir na árvore, é sobre a situação que a gente enfrenta na vida hoje, sabe? É só um exemplo para a gente entender. Não é subir numa árvore, né? Não. É sobre ter humildade para subir nessa árvore. Você vai encontrar várias divergências, você vai encontrar várias pessoas ignorantes, entendeu? Aí é um tipo de coisa. Como que eu vou encontrar Jesus? Subir na árvore. O que é subir na árvore? É enfrentar a adversidade que a gente enfrenta hoje na vida, na empresa, né, no trabalho, né, em casa, né, no comércio, Pessoal, alguma coisa. o pessoal lá atrás não está te ouvindo. Você quer que Não, mas tudo bem. Vamos continuar. Se eu preciso tiver alguma dúvida, só pode me perguntar. Tá, então, o que significa encontrar Jesus, gente? Para você, né? Para mim, não. Eu acho que encontrar Jesus é a gente buscar os ensinamentos dele. E com esses ensinamentos, isso é o meu modo de pensar. Eu acho que assim, eu estou muito longe de buscar Jesus, nesse sentido que a gente está pensando. Mas para mim, aproximar de Jesus, ainda por enquanto, eu tenho que aproximar de Jesus através do meu próximo. Aquele próximo que está, aquele mais pequenininho. Eu acho que é assim que eu vou aproximar de Jesus. É buscar aquela pessoa que às vezes está com necessidade, com sofrimento, e eu puder ajudar. Eu estou buscando Jesus através daquela pessoa. Isso é meu modo de pensar. Então, para ela, é buscar os ensinamentos de Jesus, e um dos principais ensinamentos de Jesus é fazer a caridade, né? Auxiliar o próximo. Eu acho que a gente tem vários encontros com Jesus. A partir do momento que a gente tem a necessidade, no momento que a gente quer. Porque se a gente, igual você falou, será que a gente quer encontrar? Quer um recurso para poder encontrar? O que eu vou? Na hora de encontrar, o que eu vou fazer? Acho que cada reforma a gente é o que a gente veio buscar aqui, as nossas mudanças no nosso dia a dia, com o próximo, igual a senhora falou, a mudança de nós mesmos. Porque Jesus é tão sublime, tão puro, que hoje, na nossa capacidade, nós não conseguimos ser iguais. Mas se a gente fizer o que Jesus fez, tentar fazer o que ele fez, não só falar o que ele falou, eu acho que já está um bom caminho. Então, são vários encontros, eu acho, que a gente tem com Jesus. Sempre com a nossa necessidade, com a nossa razão, nossa consciência, dá um toque, a gente tem que ser convicto. Um aspecto interessante, eu vou voltar nisso que você falou da gente tem vários encontros com Jesus, vou voltar nisso. Mas então para ela é esse processo de transformação, de colocar em prática, né, o que a gente está aprendendo com Jesus. Vou voltar nessa coisa dos vários encontros. Mais alguém? Uma coisa que você falou, né, o encontro é duas partes, né? Então eu entendo que Jesus já está ali, ele já veio para o encontro, né? Então falta eu chegar lá, né? Então, eu subir na árvore, né? Fazer a minha parte e querer, além de querer subir, querer mudar também. Porque ir lá, só encontrar, saber o que tem que mudar, não fazer, desperdiçado. Então, voltamos na questão do querer mudar, né? Encontrar Jesus, para mim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o Evangelho na mão. Então, para nós encontrar Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Ou seja, qualquer bondade, com amor que você faz com qualquer pessoa, é Jesus que você está fazendo. Então, você encontrou com ele. Eu quero. Ele colocou aqui que encontrar com Jesus é a gente, né, fazer o que ele ensinou, que é a caridade. Diga, Nath. O momento da minha vida que eu mais me senti próximo de Jesus foi quando falaram dele para mim e eu consegui senti-lo mais acessível.
porque durante grande parte da minha vida eu tinha Jesus como alguém que estava lá, longe de mim. E quando eu entendi que na verdade ele está aqui e muito próximo, e que ele me ama exatamente como eu sou, e que é paciente, que espera, e que não só espera, como me dá também a todo momento oportunidade de ser melhor, que torce por mim, que está por mim, foi quando eu entendi e sinto ele em diferentes momentos do meu dia. Quando eu fecho os meus olhos, quando eu peço para senti-lo, enfim, em diferentes momentos. Assim, essa aproximação se deu neste momento, quando falaram de Jesus, quando eu compreendi quem é esse Jesus, e ainda continuo aprendendo, mas quando eu realmente compreendi que, como na oração inicial, ele está aqui, ele está em nós. Então, para ela, né, Jesus já está aqui, Jesus não está longe, então, né, o encontro já aconteceu, e nós vamos voltar nos vários encontros ali. Né, e uma coisa legal que ela falou é, Jesus me aceita exatamente como eu sou. Né? Então, olha só que interessante, né? Quando elas colocam aqui, né, vocês colocaram que esse encontro, né, que na passagem do Zaqueu foi um encontro, né, que ele teve com Jesus, por isso que eu falei que é o nível material, né? Então no nível espiritual a gente está falando não de um encontro, né, mas de vários encontros, né? E uma coisa muito interessante, acho que todo mundo colocou de formas diferentes, né, é que esse encontro, né, ele precisa fazer com que a gente mude, né? Então, a gente está falando, eu comecei falando que o que me chamou a atenção na passagem foi a estatura do Zaqueu, porque ele era baixo, né? E quando Zaqueu encontra com Jesus, ou para encontrar com Jesus, o que ele precisa? Ele precisa elevar a sua estatura, né? Ele precisa subir em cima da árvore para ele ficar um pouquinho mais alto, para ele enxergar Jesus e Jesus enxergá-lo, né? Então, encontrar com Jesus, se a gente pensar aqui nesse contexto da passagem, seria isso, né? A gente elevar a nossa estatura, né? Porque como alguém, Dona Agostinha falou, como a gente é hoje, a gente ainda está muito pequeno, apesar de Jesus aceitar a gente como que a gente é, né? Mas a gente ainda está muito longe dele, né? Em termos de evolução espiritual. Mas o nosso movimento, é para isso que a gente está encarnado, é de elevar a nossa estatura, que seja subir em cima da árvore, né? E a árvore representando os recursos da vida que a gente vai usar para subir a nossa estatura, né? E aí, essa questão dos muitos encontros, né, como elas duas trouxeram, é muito interessante, gente, porque nós temos uma tendência a achar que se a gente encontrar com Jesus, né, a gente já está feito na vida, né, gente? Imagina. Tipo assim, né, a gente ainda é um espírito ainda tão pequenininho, né, se eu encontrar com Jesus, nem importa como que foi, né, se eu subir em cima da árvore, assim, se Jesus falou comigo e foi na minha casa, acabou, né, gente? Já tiro a foto, coloco lá no Instagram e já sou a pessoa mais famosa, né, vou ter 1 trilhão de cliques. Né? A arrogância, dependendo da situação. Olha... Exatamente, porque a gente pensa que, nossa, se Jesus falou comigo, eu já não sei, eu não sou tão inferior, mas assim, né, gente, eu sou um espírito, né, chique, porque se Jesus não ia falar com qualquer um, né? Mas olha só, não é bem assim a história, né? Jesus, como elas colocaram, está disponível para todo mundo todos os dias, né? Então, se ele falar com você, fique tranquilo que não está acontecendo nada de especial, né? Ele fala com todo mundo, porque diante de Deus nós somos todos iguais, ninguém é melhor nem pior para Deus, né? Agora, a diferença desse encontro que já está marcado, é o que vai acontecer depois desse encontro. Né? Se eu vou continuar fazendo o exercício de elevar a minha estatura, ou se eu vou descer da árvore e voltar para o lugar que eu estava. E aí tem uma questão muito interessante, que é, não sei aqui quem já leu o livro há 2000 anos, quem não leu, põe aí na lista para ler no Natal. Eu gosto de deixar tarefas quando eu faço isso tudo aqui, gente. Põe aí na lista para ler há 2000 anos. Eu vou dar um spoiler. Vou ter que dar um spoiler, assim, não. Vou ter que dar um spoiler horrível, mas eu vou ter que dar. Mas vale a pena ler o livro, que vai ser totalmente diferente de me escutar falando. No livro há 2000 anos, o personagem principal, que é o Públio, ele encontra com Jesus, gente. E aí, né, quem já leu Romance Espírita aqui sabe, né, é igual o filme, né, você está no ápice da história, com toda aquela confusão acontecendo, e de repente o personagem principal encontra com Jesus. E a gente que está lendo o livro pensa, mudou tudo agora, né, mudou tudo agora, o cara vai ser outro. Ele encontra com Jesus,
volta para casa e continua sendo a mesma pessoa. Quer dizer, lógico que mudou alguma coisa que Jesus mexeu com a cabeça dele, mas ele não muda em nada a vida dele, né? Ele era uma pessoa rica, orgulhosa, e ele continua na mesma posição que ele está. Apesar de Jesus ter mexido com ele, não mexeu o suficiente para ele fazer como Zaqueu, né? Para ele sair do lugar que ele estava. E aí vocês imaginam a cena. Eu lendo o livro, e aí eu paro e falo, não estou acreditando nisso. Tem alguma coisa errada com esse livro, não é possível. O sujeito encontrou com Jesus e não mudou? Como assim? Tipo assim, se Jesus não mudou o cara, quem que vai mudar? Sabe, aí nessa... Não, gente, assim, eu me lembro que tem muito tempo que eu li esse livro, mas eu me lembro assim, do meu espanto. Tipo assim, puxa, eu mesmo estava esperando, né? Não, o cara ia mudar, ele encontrou com Jesus. Não. Né? Então, como elas colocaram, né? Pode ser que Jesus está aí, né, do nosso lado. Jesus está lá no meio da multidão. Depois vocês leem uma passagem do Evangelho, em Lucas capítulo 19, em casa, quando ele encontra com Zaqueu. Jesus está aqui, no meio da multidão. Né? Se eu vou enxergá-lo e se ele vai me enxergar... Orar? Você quer falar? Tá. Se eu vou enxergá-lo e se ele vai me enxergar, depende do movimento que a gente está fazendo. Mas o mais importante não é Jesus ir dormir na minha casa. É o que eu vou fazer no dia seguinte. Porque eu posso simplesmente continuar do mesmo jeito que eu estava, né? E aí, provavelmente, né, tem 2000 anos que a gente está nesse movimento aqui, né, de ouvindo falar de Jesus, estudando o Evangelho e fazendo poucas mudanças na nossa vida, né? Diga, Kátia. O meu olhar, Jesus estava no hospital. Algo que chama a atenção de Jesus é alguém que se viu pequeno, se considera pequeno, fez um esforço tremendo para que pudesse ver Jesus. Ele só foi para ver Jesus. Ele fez ele não foi questão de serviço, ele foi questão de ver. Mas quando Jesus viu ele visualiza na cena, né? Na multidão, Jesus via alguém que fez um esforço além daquele que estava caminhando, e ele, a partir da sua pequenez, eu fiz um esforço para mim. Então, esse sim merece o meu olhar. Dentro da pequenez dele, não foi uma mudança, né? Eu só quero ver. Exatamente, né? Então, vou repetir aqui só para o pessoal que está em casa. Então, esse aspecto que a Kátia está trazendo é muito importante, né? Então, no meio da multidão, por que Jesus parou e olhou para Zaqueu e foi jantar e dormir na casa dele? Né? Então, realmente, né, existiu ali um esforço de crescer, né, de subir a estatura, e aqui a gente está falando da estatura espiritual, né, digamos assim, nós não estamos falando da física, né, porque o físico é o que você não consegue mudar, né, mas a nossa estatura espiritual é o que a gente consegue mudar, né? Então, gente, para a gente começar a para a gente fechar, né, o que eu queria deixar para vocês dessa reflexão é o seguinte, né? Pensar nessas perguntas, né? Se eu quero ver Jesus, que recursos que eu estou buscando para encontrá-lo, né? A vida tem muitos recursos, não vamos deixar passar, né, a nossa encarnação sem correr atrás desses recursos, né? O que é que eu tenho que mudar, né? E como que eu vou mudar, né? O como é o mais difícil, né? Então eu vou deixar uma dica aí, claro, a gente tem que estudar esse assunto, né? Não deixem de ler lá a passagem. Se vocês procurarem na internet, né, sobre vídeos sobre essa passagem de Zaqueu, vocês vão encontrar muito material, né, para a gente continuar refletindo. Mas eu diria, né, eu resumiria, né, como que a gente faz isso, digamos, em 3 pontos aqui, né? Então, primeiro, gente, a gente tem que reconhecer a nossa estatura. Parece que é simples, parece que é pouco, mas a gente sabe que é um dos nossos maiores problemas, né? Porque a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso, então a gente sempre acha que a gente é mais do que a gente é. Então, se eu não reconhecer o meu tamanho, eu não tenho por onde começar a minha mudança, né? Então, primeiro, e aí a doutrina espírita vai falar do autoconhecimento, da reforma íntima, de aceitar quem eu sou do jeito que eu sou, que é o que eu sou hoje, né? Não adianta ficar brigando com o que eu sou hoje, eu sou isso aqui, tá ok, então a gente vai trabalhar para crescer, mas primeiro eu vou entender quem eu sou, né? Segundo, buscar recursos, né? E aí vamos buscar os recursos internos e os recursos externos, né? Então a gente tem a doutrina espírita, a gente tem aí hoje no mundo, né, a ciência, a educação, a filosofia, e a gente tem dentro da gente todo o potencial de espírito imortal, né, a inteligência, o sentimento, a razão, né? Então a gente tem muitos recursos aí para nos auxiliar nessa busca, né? E terceiro, aqui é que a gente precisa mudar,
né? Então vamos ter a humildade, como Zaqueu, de enxergar o que a gente precisa mudar e vamos trabalhar nisso. Não é mudar para os outros, né? Não é para as pessoas verem, não é para ficar bonito, não é para tirar foto e colocar no Instagram, né? Mas é para a gente, para quando a gente encontrar com Jesus, a gente tenha condições, né, de estar com uma estatura, como a Kátia colocou, um esforço que fez a nossa estatura espiritual crescer, para que Jesus nos veja, né, e venha até nós e possibilite que a gente renove e faça esse processo de mudança, né? Então, esse é o convite que eu deixo para vocês e que a gente possa levar essas reflexões aí para o nosso Natal, né, gente, para que o Natal seja realmente o que ele é, que é sobre Jesus, né, sobre esses ensinamentos, sobre o nosso crescimento espiritual. Obrigada a vocês pela paciência. E eu vou fazer a prece final. Depois vou fazer a prece final porque está no nosso horário. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, e a gente tem um passe, né? Vamos seguir. Então, vou convidar vocês para fechar os olhos, colocar os 2 pezinhos no chão, cruzar os braços, né? Soltar o corpo, respirar fundo e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por ele ter vindo aqui à Terra, nos trazer a boa nova, esse ensinamento de luz, de paz, de amor, que vai nos transformar e vai nos ajudar a construir um mundo melhor a partir das pessoas melhores que cada um de nós pode ser. Que Jesus abençoe cada lar aqui presente, abençoe aquelas pessoas que nós estivermos pensando agora, né, que estão nos hospitais, nas ruas, nos presídios, e abençoe o nosso coração, para que ele possa, né, nesse Natal e durante todo o Ano Novo, ser, né, essa casa que Jesus pode hospedar, essa casa que Jesus pode festejar, e que, a partir dessa presença, a gente possa fazer transformações na nossa vida, no nosso caminho, de aqui, né, de agora e de sempre. E assim seja.